Voltamos. Boa tarde para todos novamente. Voltamos. É isso aí. Tivemos um problema técnico, né? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, a gente aqui rapidamente Maravilha. conseguiu contornar aqui algumas questões técnicas e já estamos no ar novamente, ao vivo aqui, para continuar a nossa análise sobre o GP de Fórmula 1 do Bahrein de 2025, tá? Para você que perdeu aí um pedaço da live, você que conectou agora, nós fizemos ali uma rápida análise, começando do grid final da Fórmula 1 hoje, indo até o início, né? E iríamos começar a falar do que foi o show de horrores da Red Bull Racing hoje, né? Para vocês que acompanham a Fórmula 1, fãs do automobilismo, sabem que a Red Bull Racing é uma equipe modelo, que inclusive quebra vários recordes de performance e eficiência, normalmente fazendo aí as trocas de pneus no pit stop mais rápidos aí da história da Fórmula 1, tá? E hoje foi um final de semana para se esquecer da Red Bull, né? Ela, no primeiro pit stop do Max Verstappen, já errou ali o sinalizador que dá o sinal verde para o piloto sair, não estava funcionando, o Max acabou demorando um pouco mais, aí perdeu em torno de 2 segundos para sair do pit stop. Quando o Tsunoda entrou na volta seguinte, aconteceu a mesma coisa. O Max saiu com pneus duros, o que foi, na minha visão, em todo respeito às estratégias da Red Bull Racing, a Hannah Schmitz, que é uma excelente profissional, é a líder de estratégia da Red Bull, mas errou, né? A Red Bull, com o Max Verstappen, teve um desempenho muito ruim com os pneus duros. E na segunda parada do Max, a mesma coisa. E o pneu dianteiro direito acabou travando. A sensação que eu tive ali, inclusive olhando prestando atenção no que os comentaristas estavam falando, Lucas, foi que eu acho que o cara que ficou responsável por tirar o pneu dianteiro direito, ele ao invés de apertar o compressor para rodar, ele apertou o contrário, cara, para fixar. Tanto que saiu uma faísca ali, aí depois ele foi de novo e conseguiu tirar. Então, enfim, um final de semana daqueles para se esquecer para a Red Bull, mas mesmo assim, no final, o Max Verstappen, como você mesmo disse, conseguiu ali na última volta diminuir um pouco o prejuízo do que foi esse final de semana horrendo para a Red Bull, né? Do ponto de vista do campeonato de pilotos e do campeonato de construtores da equipe, né? A Red Bull perdeu perdeu não conseguiu se aproximar dos líderes do ponto de vista do campeonato de construtores, né? A gente vai mostrar aqui na sequência como que ficou o campeonato de construtores, como que ficou o campeonato de pilotos aí após essa corrida. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Lucas. O que você achou aí novamente sobre o que foi esse final de semana de Max Verstappen e esse show de horrores que foi a Red Bull Racing hoje, e o Max novamente carregando a equipe nas costas, meu amigo. A gente ficou mal acostumado, Johnny. A gente ficou mal acostumado a ter a Red Bull ser a equipe modelo, né? A equipe que as outras equipes tentam se espelhar para fazer igual, né? Quando o final de semana é ruim, não tem o que fazer. Infelizmente, felizmente o Max diminuiu e muito o prejuízo da Red Bull, porque mesmo depois com tanta cagada, ele escalou o pelotão ainda novamente, e não, assim, não que ele não pontuou bem, mas, cara, qualquer outra equipe, com qualquer outro piloto, eu acho que com certeza teria desanimado. Isso mostra o quanto ele quer ser campeão ainda, lógico. A Red Bull tem que evoluir muito daqui pro final do campeonato, se quiser brigar com as McLaren de igual para igual, mas o Max ele ainda reduziu muito, inclusive acabando na frente, né, igual eu falei, na frente do seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, que também, acho que assim, ele não tá fazendo corridas melhores que o Lawson, mas eu acho que o grande X da questão era a Red Bull pontuar, né? E nas duas corridas que o Lawson pilotou a Red Bull, infelizmente a Red Bull não pontuou. Então, não pontuou como deveria, né? Porque o Max estava lá, né? Max Verstappen estava lá. Então, Sim, a gente ficou tão mal acostumado com
com Red Bull Racing, que a gente vê a Red Bull errando, é muito estranho. E foi um final de semana para se esquecer mesmo, porque Exatamente. o Max, né, eu acompanhei um pouco dos treinos livres e na própria qualificação, ele estava reclamando muito dos freios. A Red Bull trouxe algumas atualizações para o carro nesse final de semana. Claramente, essas atualizações elas não foram otimizadas, pelo menos não nesse final de semana. Acho que a equipe vai dormir ali. O Christian Horner, a Hannah Schmitz, todo o time de estratégia da Red Bull vai dormir hoje com uma bela de uma dor de cabeça, porque realmente foi um final de semana para se esquecer. Né? Levando em consideração aqui a pergunta do nosso telespectador aqui, o Rubão, cara, será que vai evoluir? E quando pode chegar essa evolução? Cara, é difícil saber, porque, putz, você vai colocar na balança aí, o Max Verstappen ganhou a última corrida no braço, né? Mas se a gente colocar pistas como Bahrein, Interlagos, Silverstone, que são pistas onde o desempenho do carro é fundamental, fora as zonas de DRS, é difícil saber se a Red Bull vai chegar lá, né? É assim, é uma incógnita daqui até o final do ano. A Red Bull tinha assim uma apólice de seguro, né? Com Adrian Newey. Agora que não tem, lógico, a Red Bull foi atrás de outro profissional capacitado, mas não é o mago da aerodinâmica, né? Então, cara, é difícil saber. A gente vê hoje a McLaren sendo a força principal. Quando o Norris não ganha, o Piastri responde. Quando o Piastri não ganha, o Norris responde. E a gente vê uma Mercedes e uma Ferrari em processo de evolução. Hoje a gente teve uma Mercedes muito bem, tanto com o Kimi Antonelli quanto o George Russell. Até a primeira metade da corrida, o Kimi Antonelli fez uma boa corrida. Depois, eu acho que naquela bagunça lá das paradas dos boxes, no safety car, todo mundo parando. Eu acho que o Kimi Antonelli se perdeu ali no final da corrida. George Russell, ele vem se mostrando um piloto muito constante. Não que ele brigue por alguma coisa, mas tá sempre ali pescando um pódio, tá sempre ali pescando bons pontos para a equipe da Mercedes. Então, não acho que vai ser um piloto campeão, mas tá lá querendo brigar ali fielmente com a McLaren a um construtores, quem sabe. E a gente tem uma Ferrari e uma Ferrari também, bem. Que esse final de semana, eu acho que se não tivesse sido a colisão ali dos carros ali, eu acho que a Ferrari teria sim acertado na estratégia hoje. Foi prejudicada porque a ideia era fazer um stint mais longo e colocar um pneu faixa vermelha no final da corrida para ver se até mesmo não buscava o próprio Oscar Piastri ali no final da corrida. Então, esse pneu duro, a gente ficou. O próprio patrão reclamou. O Charles Leclerc não conseguiu tirar o máximo do carro com aquele pneu também. Então, tanto que custou a terceira colocação e o pódio da Ferrari. A gente viu aí que o Leclerc andando com pneu duro zero estava 2, 3 segundos atrás o George Russell com pneu macio usado. Então a gente vê aí que o carro não estava correspondendo com o jogo de pneus que tinha. Então foi uma boa corrida sim, tivemos boas brigas, tivemos muitas lambanças aí de muitos pilotos, mas assim, se o ano inteiro for assim, a gente vai ter um senhor campeonato. Sendo o Oscar Piastri brigando com o Lando Norris, seja o Max Verstappen no meio dos dois, cara, mas eu acho que a gente vai ter um senhor campeonato. Sim, sim. Respondendo aí o Rubão, trazendo a minha visão, Rubão, para não perder o time da pergunta, eu acredito que sim, tá? A Red Bull Racing, ela investe muito em tecnologia, tem excelentes profissionais lá trabalhando nessa evolução, e a gente viu que o GP do Japão, ela destoou, né? Em momento algum, as McLarens conseguiu alcançar ou até mesmo colocar medo ali no Max Verstappen, né? Trazer algum tipo de pressão para ele. O que acontece normalmente é que as equipes, quando elas trazem essas melhorias, elas é um ponto cego, não seja para McLaren, para Red Bull ou para a própria Ferrari.
Eles, durante os treinos livres, e principalmente quando tem corridas sprints, não foi o caso de hoje, mas esse ponto cego ele fica cada vez maior, né? Porque você tem pouco tempo de pista para testar algumas coisas, entender como o carro está funcionando, analisar a telemetria. Quando a gente analisa o ano de 2024, a gente conseguiu ver bons resultados da Mercedes em corridas noturnas. Por quê? Por algum motivo, o carro da Mercedes trabalha melhor com baixas temperaturas, né? Eu não sei se vocês já conseguiram reparar isso, mas nesse final de semana, a Mercedes novamente mostrou que quando você está trabalhando numa temperatura um pouco mais baixa, a princípio a Mercedes ela performa melhor do que as outras equipes. Óbvio, né? O Russell até comentou durante a entrevista pós-qualifying que para ele ganhar essa corrida só se os 4 pneus das McLarens voassem, né? Explodissem. Mas sim, eu entendo que sim. Agora, quando vai evoluir, é uma incógnita, porque cada pista, né? Ela puxa, de certa forma, uma performance diferente de cada carro, né? Então, eu não acho, e assim, a gente não pode esquecer que tem o Max lá, que foi campeão ano passado, né? Com um carro que não estava apresentando nenhuma melhoria, e ele levou praticamente o campeonato de piloto nas costas aí, principalmente decidindo aqui o GP do Brasil. Mas era isso. Falando agora um pouquinho mais de George Russell, que mesmo com problemas, segurou o Lando Norris e garantiu o segundo lugar, né? E assim, a gente falou de um show de horrores da Red Bull, mas, cara, a direção de prova e de imagens da Fórmula 1 hoje foi meio bizarra, né? O pessoal mostrando o replay ao vivo, tirando lá a questão do posicionamento ao vivo dos pilotos, aí colocou o George Russell lá por último, e aí depois veio os comentaristas da Band comentando que realmente teve um problema ali com o transponder, né, do carro do George Russell. O carro do George Russell ali, até o chefe de equipe dele mandando um rádio falando, pode ser que seu volante apague, vai no ouvido. Pilota pelo instinto aí, porque é o que dá para fazer agora. Aí teve essa questão do DRS dele, que ainda ficou sob investigação. Não sei se nós teremos alguma mudança pós-corrida, pelo menos eu não vi nada aqui. No posicionamento final da Fórmula 1, o George Russell continua com o segundo lugar, não teve uma punição aí. Pode ser que essa punição venha, mas ainda nós não temos certeza se o George Russell será punido, não por culpa dele, mas por uma questão mecânica do carro, que acabou abrindo ali o DRS fora da zona permitida, enfim. Vamos torcer para que não. George Russell fez um final de corrida espetacular, correu que nem gente grande, segurou o Lando Norris com uma McLaren muito superior, com um pneu de stint médio, que naquele momento era superior ao pneu de stint macio, até porque o próprio George Russell, né, Lucas, ele questionou a equipe pós-saída do box, né? Nós não estamos sendo muito ousados de estar colocando um pneu macio, para quando faltavam ainda, se eu não me engano, o safety car, ele entrou na volta 33, e aí ele ficou 2 ou 3 voltas, na volta 35 voltou novamente. Então, da volta 35 à volta 57, era muito tempo para manter com esse pneu macio. E o George Russell conseguiu gerenciar muito bem esses pneus. Ele tem que agradecer muito ao Leclerc, que segurou o Norris lá atrás, e nós tivemos uma senhora briga hoje também, hein? O que foi Charles Leclerc e Lando Norris, que briga fantástica. E George, pode pagar hoje aí a festa pro Leclerc, porque olha, se não fosse o Leclerc ali, o Norris provavelmente já tivesse te ultrapassado há algum tempo. Tá no nome, tá no nome. A gente viu a gente não vai falar não, a gente tá vendo, né, a Mercedes com bastante ímpeto, né, com o George Russell. Que nem eu falei, quando ele não faz uma corrida agressiva, ele sempre tá lá beliscando um pódio. Então, cara, o Norris foi segurado pelo Leclerc por um bom tempo. Ele ultrapassou o Leclerc no braço, até porque o carro do Leclerc não aguentou o ritmo da corrida, então a gente viu aí uma briga incrível entre Lando Norris e Charles Leclerc, entre outras no grid também, que foi coisa linda de ver. O próprio Max teve uma dificuldade para ultrapassar alguns pilotos de equipes inferiores.
como a própria Haas, o Ocon, se não me engano, ele ficou 2 ou foi 3 voltas atrás do Ocon. Então a gente viu aí boas brigas e a gente vê onde o acerto do carro é importante, né? Até onde o acerto do carro é importante. Rubão, até O pegando aqui o Rubão, time o aqui do Rubão Rubão, colocou né? aí um bom comentário agora, hein? É, George Russell faz lembrar quando a própria Mercedes dominava e o Max era o único que lutava contra eles. Bons tempos de boas ultrapassagens que nós tínhamos ali entre Max Verstappen e George Russell, não, e Lewis Hamilton, né? e Lewis Hamilton. Eu achei que assim o George Russell fez corrida de gente grande hoje. Ele sabia que não tinha carro para vencer desde o final do qualifying, né? Ele mesmo declarou isso. O Leclerc e o Norris fez uma briga de gente grande lá atrás também, deu um show de entretenimento para a Fórmula 1 hoje, que é o que nós esperávamos. E isso fez com que o George Russell ganhasse uma sobrevida ali, né? Porque quando o Norris chegou com bastante força e errou, como sempre. Ele errou contra o Leclerc, errou contra o George Russell, mas, assim, mérito do George Russell. Eu acho que a gente tem que falar que, cara, George Russell conseguiu fechar bem ali. Teve um momento que a câmera focou ali no onboarding do Norris, tentando fazer a ultrapassagem no Russell, e o Russell fechou muito bem ali e impediu essa ultrapassagem e conseguiu tracionar muito bem na saída de pós-curva ali, se eu não me engano, depois do segundo DRS, né? Depois da primeira chicane ali, segundo DRS, ele conseguiu tracionar muito bem. E daí em diante, na última volta, o Norris não conseguiu atacar de forma que fosse contundente, né? Um ataque efetivo que trouxesse resultado. Então, eu acho que o George Russell mereceu muito esse segundo lugar, conseguiu fazer uma bela administração de corrida. O Lewis Hamilton fez boas ultrapassagens, principalmente depois que colocou o segundo pneu, ganhou como piloto do dia hoje, mas eu acho que quem mereceu esse piloto do dia hoje foi o George Russell, ou o próprio Oscar Piastri, né? Que sem sombra de dúvidas, falando do homem agora, foi o nome do final de semana. Que corrida, meus amigos, fez Oscar Piastri. O menino tem sangue frio, é um homem de gelo e tem tudo para ser um campeão mundial aí. A briga tá boa, né? O Zac Brown hoje vai dormir. Ele tá feliz, obviamente, mas vai dormir com a cabeça quente, hein, cara? Porque o Oscar. A gente vê, né? Como, como esse menino é bom de braço, né, cara? Como esse menino é bom de braço. O menino dominou o final de semana, dominou a corrida praticamente de ponta a ponta. Cara, que menino, o que falar também de Oscar Piastri, né? Um cara que vem babando, um cara que vem com mais vontade, que vem com mais sede, um cara que vem com mais apetite. É um cara que merece ser campeão. É um cara que não quer ser campeão sendo legal, né? Com certeza, Oscar Piastri não é um cara que quer ser campeão sendo um cara legal. Então, cara, E quem certamente precisa ter esse sangue frio, né, Lucas? Não adianta. tem. Quem A quer gente viu vencer não muitos pode ser pilotos. bonzinho, né, cara? A gente viu muitos pilotos sendo campeão, sendo sangue frio. O próprio Kimi Raikkonen, cara, ele era um homem de gelo. O cara ganhava também, não esboçava um sorriso, uma felicidade, nada. Eu acho que falta isso, né? Falta a gana de vencer, cara. E esse cara, esse moleque, mano, não é à toa que ele foi disputado por muitas equipes e confiou no projeto da McLaren, que está sendo bem executado. E creio que se o Zac Brown não der uma chance para esse moleque ele vai desanimar nessa equipe que, cara, depois vai ser difícil de levantar o cara, né? A gente viu o próprio Checo Pérez, quando fez aquela senhora temporada, cara, segurou o Hamilton não sei quantas voltas com um pneu horrendo. Depois que ele garantiu que ele cravou a vaguinha dele na Red Bull, nunca mais o homem foi o mesmo. Tanto que foi de mal a pior ano após ano, né? À toa que esse ano não achou uma cadeira cativa para sentar no, na Fórmula 1. E o Oscar Piastri, se não der passagem para esse moleque, meu amigo,
ele vai arrancar na força. Ele é diferenciado, ele é bom de braço, E ele maduro, encostou, né? arrojado. É. E ele E encostou. agora Na, que na vai última ficar live bom, da né? semana passada, exato. Na última live da semana passada, para você que nos assistiu, o Max Verstappen liderou a corrida de ponta a ponta, ganhou, né? Trouxe ali os 25 pontos para a equipe. E eu até lancei aqui Do mole. uma piada aqui. O Max estava dando farol alto no Norris, porque ele ficou apenas um Dando ponto, né, no campeonato mole. de pilotos. E, na verdade, quem estava dando farol alto era o Oscar Piastri. Se a gente analisar agora É, o nosso campeonato de pilotos aqui, Lando Norris lidera com 77 pontos. dando O Oscar mole. ultrapassou o Max Verstappen depois de um final de semana horrendo da Red Bull, que ele ainda conseguiu fazer uma excelente ultrapassagem ali sobre o Gasly. E o Oscar Piastri com 74 pontos na cola do Norris. Então agora, meus amigos, quem está dando seta, quem está dando farol alto é o menino Oscar. E o nosso amigo Zac Brown vai ter um problema grande aí pela frente para decidir quem será o primeiro piloto da equipe, em quem que a equipe vai investir ali as primeiras melhorias, vai priorizar eventualmente numa eventual ultrapassagem ou não. Será que o Zac Brown vai deixar os meninos brigarem na pista e seja o que Deus quiser? Eu acho que não. Acho que a equipe tem que sempre pensar em trazer os dois carros para casa. Mas assim, na minha visão, Oscar Piastri está muito mais preparado para ser campeão mundial do que o Lando Norris. Sim, sim. Jéssica Tanto que a gente colocou aí, teve. torço para o Piastri, mas não torço para o Dando Moles. Ah, mas ninguém torce pra ele. Isso que é o problema. Acho que nem o Adam Norris tá torcendo pro Lando Norris, mano. A gente teve o nosso ilustre aqui também, o Dando Mole, saiu lá de Sakir pra participar da nossa live. Dá um, dá um close no comentário aí do nosso, Ó, nosso falando no menino. Dando Moles, ele apareceu aí, ó. Ele tá falando do que o Russell deu 6-0 no Antonelli, É, ao nosso vivo, cara, direto do Bahrein. direto do Bahrein com a sua pipocada matinal pra participar da live. É isso aí. E analisando agora como que ficou o campeonato de construtores, né? A McLaren lidera o campeonato de construtores com 151 pontos. Atrás dela a Mercedes, né? Esse excelente resultado de hoje do George Russell fez com que a Mercedes entrasse direto na briga, 93 pontos. E em terceiro lugar, a Red Bull com 71 pontos. E logo atrás vem a Ferrari com 57 pontos, 20 pontinhos aí, até menos que isso. Certamente aí, se a Red Bull tiver um final de semana horrendo como teve hoje, com poucos pontos, e a Red Bull e as Ferraris, que melhoraram muito, né, conseguirem aí abocanhar bons resultados, a gente também tem um campeonato de construtores, tirando a McLaren, né? Acho que em segundo, terceiro e quarto lugar vamos ter uma briga muito boa. E é engraçado porque nós não falamos das Haas hoje, Lucas. O que foi a corrida das Haas, né? O Max Verstappen ficou ali atrás do Ocon, do Esteban Ocon, durante muitas voltas. O Tsunoda não conseguiu passar o Ocon. Cara, e tivemos as Haas ali batendo de frente com as equipes grandes, cara. O que foi Sim, isso hoje? Né? A gente teve um sim. excelente resultado das Alpines também, mas temos que falar da Haas, temos que falar de que corrida que o Ocon fez hoje. Parabéns pro Ocon também. Excelente corrida. Sim, nosso menino urso, tanto o nosso menino urso quanto o Esteban Ocon fizeram bons pontos, né? Vai fazer toda a diferença no final do ano. O próprio Ocon acabou com o carro no quali. Os engenheiros trabalharam, mecânicos trabalharam e ele fez uma senhora corrida também. Tem que tirar o chapéu. Eu acho que quem merecia o piloto do dia hoje era o Oliver Behrman. Ele fez uma senhora corrida, fez bons pontos para a Haas, e ele largou em último, né? A gente tem que levar em consideração que o menino largou em último. Então, com o carro que tem, terminar na frente de Red Bull, de Mercedes, cara, a gente tem que levar em consideração que o menino tá pedindo passagem também. Se esses medalhão não começar a dar resultado,
Quem sabe aí Oliver Berman não pinte numa Ferrari, numa Mercedes. O menino tá mostrando serviço, hein? Até mesmo numa Red Bull, quem sabe, né? O Oliver Berman na academia Ferrari, então tem muito potencial, né? Você trouxe uma excelente análise que ele largou em último e conseguiu chegar ali entre os 10 primeiros. Vai pro nosso amigo George Russell. Acho que o George conseguiu realmente, cara, fazer uma corrida assim muito sábia, de muita sabedoria. E eu sei que o Lewis ganhou pelas ultrapassagens que ele fez, mas certamente o George hoje, para mim, foi o melhor piloto do dia ali, conseguindo principalmente barrar ali no final as investidas de Lando Norris, que conseguiu superar o Charles Leclerc, que também fez uma excelente corrida hoje. E, cara, até falando, né, até a gente falou do Berman, né? Falamos do Esteban Ocon, mas, cara, que corrida fez o Pierre Gasly hoje, hein, cara? Pierre Gasly Gasly. ficou em 7º lugar e, meu, correu que nem gente grande. O que aconteceu com essa Alpine hoje, hein, Lucas? Esses caras Cara, colocaram o que nesse motor aí? Tava envenenado esse motor da Alpine hoje, hein? Vou até criar com... uma hashtag motor da Alpine envenenado. Até o Jack Dohan fez uma corrida bem melhor do que foram as últimas 3, né? Acho que ele parece se encontrar agora na Alpine, né? Parece que ele tá entendendo como é que funciona o carro, o limite do carro. Cara, mas o Gasly fez uma senhora classificação, pontuou na corrida, fez uma boa corrida, deu trabalho para muitos pilotos enquanto estava na frente deles. Então, cara, a gente tem aí uma Alpine que mostrou uma evolução muito grande, pelo menos nessa corrida, em questão das últimas 3, né? Não sei se o carro não estava afiado, né, para as primeiras 3 corridas, mas que senhora corrida. Tá levando até aqui, ó, mudando de assunto, entrando aqui no comentário da Jéssica, o Hamilton realmente correu bem hoje, enquanto estava com os pneus amarelos, né, os pneus médios. Muito apetite, parecia que as Ferraris pareciam possuídas, né, com pneu médio. Só que eu acho que Não ali, né, foi. a gente vê como é Cara, o que a Hamilton corrida é tava possuído, imprevisível. né? É, vê como Ele a corrida é começou a ultrapassar todo imprevisível. mundo ali, foi um É, negócio bonito de se ver. Eu acho que justamente por esse motivo, provavelmente não só pelos fãs, mas a Fórmula 1, né, deu o prêmio de piloto do dia para ele hoje, porque foram ultrapassagens muito bonitas, mas sim, parece que acabou o gás, né? Depois o Hamilton ficou para trás, nem participou da briga com o Norris e com o Leclerc. O Leclerc, na minha visão, conseguiu fazer um excelente gerenciamento de pneus. Eu acho que ele ficou ali comendo pelas beiradas e, meu, eu estava analisando as voltas, né? E o Leclerc estava andando no mesmo tempo do Russell lá na frente, né? E o Norris, ao se aproximar do Leclerc, estava num ritmo de corrida melhor, tem um carro melhor, tracionava melhor nas saídas de curva, então seria inevitável essa ultrapassagem. Foi um excelente show, né? Mas eu concordo aqui com a Jéssica, acho que o Russell foi sem dúvidas aí sim, o piloto do dia, porque fez uma senhora corrida. E não tinha o que fazer também no caso do Oscar Piastri, né? A gente falou dele, é, fez o Grand Chelem aí, que é fazer a pole position, é, fazer a volta mais rápida e ganhar o grande prêmio, né? 3 sim. vitórias fantásticas. Foi um cara que, sem dúvida, é, foi, foi sensacional hoje. Oscar Piastri merece aí todos os nossos aplausos aí. Vamos ver se a gente para a próxima live consegue uns sons de aplausos aí para quando a gente falar de algum piloto que mereceu, a gente colocar aí uns Sim. efeitos especiais aí, porque O é Rubão bem aí legal. colocou bem, pontou bem que o que eu tinha falado, o safety car acabou com a estratégia da Ferrari. Eu acho que a Ferrari ia sim, possivelmente, eu não, talvez muito audacioso, né, igual o George Russell falou no rádio, mas eu acho que a Ferrari poderia até colocar uma dobradinha ali em terceiro e quarto, segundo e terceiro, se não fosse esse safety car.
O Hamilton vinha muito bem, creio que com um pneu vermelho, né, um pneu de faixa vermelha, a Ferrari ia vir mais rápido, né? Até porque eu acho que a Ferrari tinha um jogo de pneus ainda no brilho para usar ainda no último stint. Então, esse safety car colocou a corrida da Ferrari a perder, né? Fora o desgaste, né, que os pilotos também poderiam ter. Quem conseguiu aproveitar muito bem, né? Brian Rodrigues aí, ó, comentando que o Max não foi bem hoje, na opinião dele. Mas eu ia falar justamente isso, né? O safety car, ele acabou com a estratégia da Ferrari, mas ele ajudou demais o Max Verstappen. Porque o Max fazia algumas voltas que tinha parado, se eu não me engano, ele estava com pneu de 4 voltas, ou era 7 voltas. Depois aí, quem tiver essa informação, quiser nos ajudar. Mas se eu não me engano, foi entre 4 e 7 voltas. E ele escolheu não parar, não entrar no box no começo do safety car. E isso fez com que, estrategicamente, ele conseguisse se manter entre os 10 primeiros e ainda no final brigar ali com o Pierre Gasly pelo 6º lugar, que foi também fantástico para o que foi a corrida das Red Bulls hoje, né? A gente viu uma evolução do Tsunoda também, né? Que diferente de ficar lá atrás hoje, mesmo não tendo conseguido passar as Haas, né? Não passar o Ocon, falando especificamente do Ocon, mas conseguiu. A princípio parece que está dominando mais o carro, né, Lucas? Sim, sim. Comparado ao Lawson, é muito melhor. Acho que foi muito do que eu pontuei, né? O Lawson se criou uma expectativa muito grande no Lawson, até porque nos testes de pré-temporada, acho que ele andou 1 décimo, 2 décimos atrás do Max. E a gente fala, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Na hora do vamos ver, o cara não conseguia classificar para um Q2, um Q3, não pontuava, colocou a própria cabeça dele para jogo, né? Felizmente foi queimado, porque a Red Bull vive uma pressão interna muito grande por resultados. E o Tsunoda, que para mim já era para ter assumido esse carro quando o ano começou, vem mostrando evolução, vem mostrando uma evolução, vem mostrando um pouco mais de domínio do carro. Eu acho que talvez mais 2, 3 corridas aí, o Tsunoda talvez mostre umas garrinhas aí, quem sabe, né? Mas ele vem pilotando de forma mais madura, isso é inevitável. Ele vem pilotando de forma mais madura. É porque esse final de semana nada deu certo para a Red Bull, cara. Nada deu certo. Nada deu certo. Eu acho que o grande ponto o Tsunoda está conseguindo entender melhor o carro da Red Bull. Acho que conseguiu ali brigar por posições ali no final da corrida, durante a corrida. Isso mostra a evolução dele como piloto nesse carro. A gente sabe que é um carro muito peculiar, né? Que foi criado ali pensando na forma de pilotagem de Max Verstappen, que gosta de um carro mais dianteiro, gosta de um carro que sai mais na entrada de curva, mas que no final do dia traciona melhor na saída da curva. O Max gosta desse carro meio arisco e não é todo piloto que consegue dominar esse carro. No começo desse ano, se eu não me engano, o Alexander Albon, em alguma entrevista, ele falou que pilotar o carro da Red Bull hoje é um negócio que somente o Max sabe fazer com muita maestria, porque é um carro muito difícil de se controlar, né? Mas o Tsunoda tá calando aí as más línguas, né? Mesmo que não tenha chegado ali entre os 5 primeiros ainda, desde que estreou na equipe principal, uma boa corrida. Acho que trazendo aí o comentário do nosso telespectador Rubão, eu acho que isso faz parte, inclusive, Rubão, do que é a evolução da Red Bull. Eu acho que não somente pensando como carro, mas pensando em como o Tsunoda vai, no decorrer das corridas dessa temporada, entender melhor esse carro, entregar melhores aí para a equipe e ajudar a equipe a alcançar os resultados esperados aí para esse ano de 2025, que está muito bom esse campeonato de pilotos aí, aberto, por mais que o Norris lidere, Oscar dando farol alto, Max Verstappen é sempre uma besta enjaulada, então a gente tem que esperar sempre alguma coisa dele, George Russell mostrando que não é um britânico à toa,
tá ali, mas não tá morto, né? A Mercedes entregando um bom carro. Muito provavelmente nós veremos George Russell em outros momentos, em outros pódios. E eu acredito muito no Kimi Antonelli, tá? Por mais que ele não tenha conseguido pontuar, bateu na trave hoje ali, ficando em 11º lugar, mas é um excelente piloto também. Tem mostrado muita garra, tem mostrado bons resultados de qualificação, bons resultados de treino. Assim, cara, estamos muito próximos de estar assistindo aí um dos melhores campeonatos de Fórmula 1 dos últimos anos, como foi 2021, como foi o de 2024, que foi um final... tivemos um final de temporada muito disputado, tanto entre o campeonato de pilotos, tanto entre o campeonato de construtores. E eu acho que esse ano, por mais que as McLarens, de forma muito solícita não, de forma muito uníssona, né? Geral, todos concordam que a McLaren tem o melhor carro e que é a favorita para o campeonato de construtores e que um dos seus pilotos, a gente acredita que o Oscar Piastri, né, muito provavelmente será campeão mundial esse ano, mas é um campeonato que está aberto, né? A gente tem várias pistas, corridas noturnas, corridas de dia, circuitos de rua, autódromos, então, cara, tem muita coisa para acontecer e estamos vendo aí uma excelente temporada de Fórmula 1 2025. Tem muito ponto para rolar ainda, né? A gente tem ponto de corridas sprints ainda, tem. Então, cara, lógico, a gente torce por ser entusiasta do esporte, a gente torce muito para que o campeonato seja disputado do começo ao fim, né? Até porque quando um campeonato é dominado por uma equipe só, a gente vê um campeonato até então um pouco sem graça, né? Porque a gente não vê as equipes disputando para ver quem vai ganhar, mas até mesmo quando você tem dois pilotos da mesma equipe gladiando, querendo ser campeão, isso torna o campeonato um pouco mais pegado, um pouco mais gostoso de assistir. Que acho que assim, é uma coisa que faltava muito em alguns pilotos, no caso do próprio Bottas, que era na era Mercedes, na era Hamilton e Bottas, faltou muito para o Bottas gana de vencer. Eu acho que ele ficou muito acomodado, né, no assento da Mercedes. Então, quando a gente tem pilotos que tem gana de vencer, cara, é gostoso de acompanhar a Fórmula 1, é gostoso porque o esporte nos dá esse sentimento bom de que o campeonato tem tudo para ser incrível do começo ao fim. Exatamente. E é isso aí. Então, para finalizar nossa live, a gente vai falar um pouquinho de como que vai ser o próximo final de semana. Próximo final de semana será o GP de Jeddah, ainda nos Emirados Árabes, né? Ainda pelo lado dos Emirados Árabes. Temos aqui planejamento do final de semana que vem. A corrida no domingo, né? Às 2 horas da tarde, no horário do Brasil. Sendo o Qualify também no sábado, no mesmo horário, às 2 horas. E aí, para quem for acompanhar os treinos livres, na sexta-feira, entre 10h30 e 11h30. Depois o treino livre 2, das 14 às 15, e o treino livre 3 no sábado pela manhã, entre 10h30 e 11h30 da manhã. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma live aqui do nosso canal. Caramba, esqueci o nome do canal aqui. Pitwall BR. Nossa, Pitwall esqueci o nome do próprio canal. Pitwall. Acho que a minha conexão não tá muito legal aqui, tá dando um delay. Você me escuta? Escuta, Júnior. Maravilha. Perdão, acho que voltou aqui. Chegamos ao final de mais uma live aqui no nosso canal Pitwall BR. Ficamos felizes aí com a audiência, com os comentários, pessoal interagindo. Ficamos muito felizes com isso. Essa a nossa proposta de live, tá? E antes de mais nada aí, a gente pede para que vocês curtam, compartilhem aí. Não deixem de compartilhar o canal, se inscrevam no canal, coloquem lá o sininho para que você seja avisado de quando os próximos vídeos forem lançados, de quando as lives forem lançadas. Então, vai lá, se inscreve no canal, curte e compartilha. Ficamos felizes aí com a audiência de vocês. E até a próxima live. Estaremos sempre aqui falando sempre sobre os resultados das corridas. Estaremos aqui pós-live, pós-corrida de Jeddah, né, Lucas? Provavelmente aí a corrida termine
por volta das 4h30. Então, acho que umas 5, 6 horas da tarde do próximo domingo, nós estaremos aqui trazendo os comentários do que será a corrida, né, de Jeddah nos Emirados Árabes. Isso aí, Lucas, suas considerações finais, falando um pouquinho dessa corrida e quais suas expectativas para a próxima corrida, Lucas? É esperar talvez aí uma evolução das equipes, né? Própria Red Bull, Ferrari, Mercedes. Creio que foi um final de semana apático para a Red Bull, mas não está fora ainda, a Red Bull não está morta. Enquanto Max Verstappen for piloto da Red Bull, Red Bull não está morta. Eu, como um bom ferrarista, vou sempre acreditar na Ferrari, né? Por mais triste que seja. Mas, enfim, se for para um time ser campeão, que seja a McLaren com o Oscar Piastri. Se Lando Norris for campeão, acho que vai ser o ano mais desastroso possível. Mas agora falando um pouco da corrida do próximo final de semana, Jeddah é também outra pista muito desafiadora, até porque é uma pista também muito quente, né? A gente tem um nível aí de desgaste de pneus muito alto. Então é onde os pilotos que têm um gerenciamento melhor de pneus se sobressaem. Uma estratégia E é o circuito mais diferente. rápido da temporada, hein? É o Não circuito podemos mais esquecer rápido que é da o circuito temporada. mais rápido da temporada. Então Então é um teremos setup de carro muito agressivo. Tá? muito agressivo. Uma Então é excelente uma corrida que entrega muito, desde bandeiras vermelhas a bandeiras amarelas, a safety car. Então a gente pode esperar talvez uma corrida tão caótica quanto foi essa. Lógico, caótica no bom sentido, né? Que a gente quer ver os nossos milionários favoritos dando voltinha nos seus carros e vencendo corridas, né? Vai ser uma corrida interessante, porque, de novo, né? Pelo fato, mesmo sendo muito quente, as Mercedes elas performam muito bem em pistas que têm uma temperatura menor. Então, como a corrida ela é noturna, provavelmente a gente tenha um Kimi Antonelli e um George Russell fazendo um bom resultado. Por ser um circuito muito rápido, na minha visão, dentro das minhas expectativas, nós veremos novamente as McLarens como favoritas aí, a pole position e também a vitória na corrida. A questão é, quem será o próximo pole position? Oscar Piastri vai repetir a pole position e a vitória, ou o Lando Norris vai entender que, olha, preciso acordar, parar de ser o piloto utópico bonzinho, e se eu quero realmente ganhar esse campeonato mundial de pilotos, eu vou para cima e vou ter uma postura diferente, né? Será uma corrida bem interessante. As Ferraris mostraram aí que com bom gerenciamento de pneus elas conseguem performar bem, né? E a Red Bull tem uma grande lição de casa para fazer para chegar aí entre as 4 primeiras, senão teremos ali talvez uma qualificação não tão boa e resultados consequentemente não satisfatórios para a equipe no próximo domingo. Essa é a minha expectativa. Acho que, se for para falar, eu voto em Oscar Piastri, pole position do próximo sábado. Vamos ver aí como que vai ser os treinos livres, mas eu voto para pole position Oscar Piastri. E você, Lucas? Eu voto no Lewis Hamilton. Para mim é o Lewis Hamilton. Brincadeiras à parte. E, cara, sinceramente falando, os carros eles tendem a mudar muito, né, de pista para pista, mas creio que Oscar Piastri também deve ser o pole position da nossa próxima corrida. Nossa telespectadora Jéssica aposta no Max, porque ele sempre faz milagres. Concordo com ela. E eu não duvido também. Esse é o ponto. Não duvido também. E eu acho, Johnny, a gente tem que levar aqui em consideração um ponto aqui que a gente só não falou na live, acho que até um adendo sobre a punição do Lando Norris na largada. Eu acho que assim, visivelmente falando, ele errou. Para mim, a punição tinha que ser 10 segundos. Para mim, tinha que ser 10 segundos. Stop and go 10 segundos. Porque isso prejudicou a largada de outros pilotos também. Isso mudou completamente o ritmo da corrida. Para mim é 10 segundos e fé. Eu não lembro de um outro piloto, mas se eu não me engano, Lewis Hamilton no ano passado também tomou uma punição
queimar a largada, né? Queimar a Sim. largada ali, não conseguir se posicionar da forma correta. Mas eu não lembro quantos segundos houve de punição. Eu acho que vale sim a gente fazer aqui uma lição de casa e trazer isso aí para a próxima live. Mas eu concordo que queimar a largada tem que ser uma punição um pouco mais severa do que foi só 5 segundos para o Lando Norris. Eu não sei se um stop and go, tá? Eu acho que o stop and go ele vai muito na linha de quando você coloca os outros pilotos em risco, quando você acaba trazendo alguma situação que pode colocar a vida dos outros pilotos em risco, que realmente você larga, você rasga o regulamento e faz merda, né? No bom sentido. Então, o stop and go é, sim, sem sombra de dúvidas, a punição mais severa que existe na Fórmula 1. Para você que não sabe o que é o stop and go, pessoal, é quando o piloto ele recebe uma punição de 10 segundos, onde ele tem que entrar no box, parar 10 segundos e sair, tá? Ele nem pode trocar os pneus. Então, realmente, ele tem que ficar parado na vaga do pit stop e sair depois de 10 segundos. Então, assim, é uma punição muito severa. Não acho que tenha sido essa para esse tipo de punição, tá, Lucas? Eu acho que se tivesse acontecido algum outro lance de corrida ali que tivesse uma gravidade maior, merecia. Mas eu acho que uma punição de 10 segundos para o Norris seria justa. Sim. Mas é porque o Lando Norris, eu não gosto dele. Que os comentaristas, eles são sinceros, né? Eles falam mesmo. Tem que ser sincero, cara. Tem que ser beleza. sincero. No dia que o Lando Norris fizer uma corrida com personalidade, com gana de vencer, o cara que quer ser campeão, eu mudo minha opinião. Mas enquanto isso, que o Oscar Piastri seja campeão primeiro que ele. Certo? Só para deixar bem claro, brigadão para todo mundo que assistiu, brigadão pela audiência, pela interação, pelas risadas. Nos vemos no próximo final de semana aí com mais uma corridinha. É isso aí, pessoal. Agradeço demais vocês, agradeço toda a audiência, os comentários, as interações. Mais uma vez, curte aí o canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações de quando a live vai começar. E finalizamos aqui mais uma live nesse domingo, 13 de abril de 2025. Canal Pitwall, Pitwall Brasil, onde a paixão pela velocidade não para. Um abraço, pessoal. Até a próxima live. Cuidem-se. Até mais, pessoal. Até mais.